Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Roberta Gresta, eu sou doutora em Direito Político pela UFMG, sou mestre em Direito Processual pela PUC Minas, sou servidora da Justiça Eleitoral há aproximadamente 15 anos e estou aqui nesse ciclo de debates do TRE do Ceará relativo às eleições de 2020 para falar de registro de candidatura. E adotaremos aqui uma perspectiva bastante específica nesse nosso encontro de 50 minutos para tratar da cidadania e da efetividade do registro de candidatura. E por que eu escolho unir esses dois temas, né? É importante a gente considerar que o registro de candidatura é uma etapa fundamental do processo eleitoral na qual os partidos e os cidadãos levam nomes a serem apresentados futuramente ao eleitorado. E dentro dessa etapa é de fundamental interesse dos próprios cidadãos que se lançam candidatos, antes de mais ninguém, que haja um desenvolvimento rígido, um desenvolvimento adequado dessa etapa de registro de candidatura, assim como devemos considerar também nessa perspectiva da cidadania os dirigentes partidários, que afinal, antes de mais nada, são cidadãos e que têm, na sua posição de dirigente de partidos, uma função ainda mais potencializada de influenciar nas escolhas políticas, já que conduzirão os procedimentos relacionados à escolha de candidatos. Entram aí também os filiados, as pessoas que devem, algumas como convencionais, mas todos como filiados a partido político, zelar pela regularidade da formação das suas listas de candidatura e de suas chapas para prefeito e vice-prefeito. Então, gente, é sobre essa perspectiva que eu vou adotar 5 aspectos, né? Vamos nos dedicar aí a 5 aspectos que me parecem ser de fundamental importância para todos os que estarão envolvidos no registro de candidatura, para que percebam, né, quais são aquelas condutas que, tratando-se de um processo em que não estamos aqui falando de ações manejadas em contencioso contra réus, contra pessoas que em relação a elas, pensamos nas garantias do devido processo legal a partir da perspectiva de que são pessoas, por exemplo, que não gostariam de estar naquele processo no qual elas figuram como réu, aqui nós temos que pensar uma dimensão bastante ativa. As pessoas que ingressam com pedido de registro de candidatura são as principais interessadas e as principais responsáveis por fazer o registro de candidatura transcorrer da melhor forma. Nosso primeiro tema, então, é falar dos deveres processuais nessa etapa do registro de candidatura. Vejam vocês que até 2018, e principalmente com esse período em que nós assistimos a migração do processo de registro dos autos físicos para o sistema do PJE, né, que serão os autos virtuais, a gente teve uma certa abstração, né, daquelas ações que as pessoas deveriam tomar estando presentes ao cartório, e tivemos também uma mudança significativa na forma como a Justiça Eleitoral se comunica com os candidatos e com os partidos políticos. Se a gente olhar a lei 64 de 90, a lei complementar 64 de 90, nós encontraremos ali uma figura, um veículo de comunicação que é o mural. O mural, onde são afixadas as intimações e depois a sentença no registro de candidatura, corresponde a um mural físico, um mural na sede do cartório eleitoral que exigia de todos os interessados se deslocarem para o cartório para saber o destino do seu processo. É muito importante a gente dizer aqui a todos que o registro de candidatura, enquanto não impugnado, ele não exige representação por advogado. O que reforça, como eu disse, a necessidade de que os partidos, os dirigentes partidários e os cidadãos que pretendem ser candidatos estejam ainda mais atentos para fiscalizar e acompanhar o processo de registro de candidatura. Agora vejam vocês, eu disse que a lei colocava esse dever como tendo que ser desempenhado por meio do comparecimento pessoal ao cartório eleitoral. Mas a gente vem assistindo desde 2016 a uma migração para uma sistemática de intimação, que é o mural eletrônico. O que é o mural eletrônico? É nada mais, nada menos do que, assim como várias coisas, né, que estamos acompanhando, especialmente nessa época de pandemia, uma etapa de virtualização de algo que acontecia na nossa vida normal, né?
Uma reunião, ela não deixa de ser uma reunião porque ela era presencial e ela agora passa a ser virtual. Um documento assinado no papel físico, ele tem valor assim como aquele assinado por um certificado digital nas circunstâncias legais em que isso é possível. Então, da mesma forma, o mural eletrônico, ele é a transposição daquilo que acontecia no mural do cartório para a internet. E eu destaco isso porque algumas pessoas equivocadamente, tivemos essa discussão em 2018, inclusive no TSE, algumas pessoas associam o mural eletrônico a uma espécie de diário de justiça eletrônico. E acreditam que se não tivermos ali uma série de requisitos, como a presença do advogado e a comprovação de que essa publicação chega ao advogado por si só, a gente não poderia fazer uso do mural. Essa discussão apareceu num processo de Santa Catarina, oriundo do TRE de Santa Catarina, em que, inclusive, uma candidata, se eu não me engano, o município era Itajaí, né? O partido alegou que ela não tinha advogado e teria sido intimada apenas por mural eletrônico e, por isso, não teve como diligenciar pela regularidade do seu processo. Eu vou falar um pouco mais desse caso quando a gente for falar da participação das mulheres e das normas para resguardar a participação efetiva dos 30% da cota de gênero, também uma dimensão de cidadania, mas por agora é importante dizer que o esclarecimento que o TSE apresentou nesse caso é que o mural eletrônico, como é apenas a virtualização daquele mural do cartório que já exigia candidatos sem advogado comparecer ao cartório, e porque o mural, na verdade, facilita sobremaneira a presença dessas pessoas que, em lugar de terem que ir ao cartório, poderão acessar diretamente informações na página do TRE, não havia qualquer nulidade na utilização desse meio de comunicação. E a partir daí, a resolução 23.609, que é a resolução de registro de candidatura que será aplicada a 2020, trouxe uma série de especificações, estão lá no artigo 38, que merecem a atenção de todos, porque ali foram detalhadas várias regras sobre a intimação durante o processo de registro de candidatura. E todas elas convergem para um ponto. Como eu disse, a responsabilidade de acompanhar o processo de registro de candidatura, antes de mais ninguém, é do candidato, é da candidata e é do partido que lançou as candidaturas. Então, gente, não haverá espaço, e agora as regras estão tão detalhadas lá na 23.609, que, a meu ver, seria inócuo qualquer tentativa de julgar para a Justiça Eleitoral o ônus, né, de ter adotado outros meios para realizar as citações na IRC, quando ela for feita, mas, sobretudo, a intimação para sanear irregularidades no processo de registro de candidatura. E aqui eu me refiro, a primeira coisa é a seguinte: as intimações serão feitas por mural eletrônico, essa é a regra. E uma intimação no mural eletrônico só será considerada inválida, né? Na verdade, ela não poderá ser feita dessa forma, se o próprio sistema estiver indisponível, se for comprovada que ao sustentar a disponibilização, aquela intimação falhou, houve alguma falha de forma, ou mesmo se, existindo o advogado, o nome do advogado não constar. Mas veja que isso é uma situação diversa daquele candidato que, não tendo advogado, evidentemente terá uma publicação sem menção a qualquer advogado. Então, são situações a separar. Além disso, os candidatos e os partidos deverão também indicar um número de WhatsApp para receber as mensagens com valor de intimação por meio do aplicativo. Deverão também formar e-mail com a mesma finalidade. E deverão, por fim, informar um endereço de correspondência com a mesma finalidade. Vejam que todas essas formas de intimação, elas são subsidiárias em relação ao mural eletrônico. Significa que eu só passo para o WhatsApp se o mural falhar. E falhar não é a pessoa não aparecer. Falhar, como eu disse, é não termos a disponibilidade técnica do mural naquele momento. Então, se o mural falhar, é possível passar ao WhatsApp. Se o WhatsApp falhar, e falhar no WhatsApp é não chegar a mensagem, ou seja, a situação em que nós teríamos 2 risquinhos cinza no WhatsApp é uma mensagem recebida, 2 risquinhos azuis são irrelevantes, né? Porque a confirmação da leitura não será exigida.
é o suficiente que tenha sido recebida a intimação. O que levará à frustração da intimação no WhatsApp é haver apenas um risquinho cinza, que é a demonstração de que não foi possível que a mensagem fosse efetivamente recebida pelo destinatário. O e-mail, a mesma coisa, valerá e-mail com confirmação de leitura. Valerá o e-mail com a confirmação de recebimento, dispensada a confirmação de leitura. E, por fim, o endereço de correspondência. No endereço de correspondência, valerá o recebimento por quem se apresente no local para receber aquela correspondência. E como nós amarramos todas essas circunstâncias com o papel a ser desempenhado pelos candidatos e pelos partidos? De uma forma preventiva. No formulário a ser preenchido do registro de candidatura, seja o DRAP, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, no caso de partido, ou o RRC ou RRCI, né, que são os requerimentos dos candidatos, a gente terá um campo para ser assinalado, onde eles informam que estão cientes que as intimações da Justiça Eleitoral serão feitas por esses meios em caráter sucessivo, priorizando-se o mural, que é a forma padrão e que só não será utilizada em caso de haver falha do sistema, e que ele ou ela, candidato ou candidata e partido, são responsáveis por acessar esses meios. Então, veja, uma intimação feita em caráter válido e pelo meio adequado será reputada eficaz se eu puder demonstrar que foram atendidos os requisitos técnicos para que ela seja considerada efetivada. Se a pessoa não aparece após uma intimação válida, ela terá como decorrência a preclusão daquele ato que lhe havia sido assegurado o prazo para que ela praticasse. E aí é que a gente vai, então, demonstrando que, a partir desse cerco, né, que a Resolução 23.609 fez, ela transfere o ônus do acesso de forma inequívoca para os principais interessados, não havendo, como eu disse, escusa para dizer que caberia à Justiça Eleitoral tomar essa ou aquela providência. Além disso, gente, é preciso lembrar que todos que assinam os formulários do RRC, eles respondem pelo conteúdo dessas informações. Então, um exemplo aqui importante para falar de cidadania responsável, em tempos em que tantas pessoas dizem combater a corrupção, mas talvez, né, quando a gente chega o olhar mais perto de algumas práticas que as próprias pessoas, por vezes, né, estou falando não de ninguém especificamente, mas é um caso que acontece. A gente olha o problema do outro, às vezes não olha onde está falhando. E uma dessas hipóteses é a ideia de eu pensar em declarações falsas lançadas no registro, por exemplo, uma declaração de bens. Não é incomum que candidatos digam que aquela declaração de bens que vem no registro de candidatura, depois, quando dá algum problema lá na prestação de contas, foi o partido que fez e ele, candidato, não tinha nada a fazer, que ele não sabia, que os bens dele iam ser declarados ausentes e que diria que ele não tem capacidade econômica lá na frente. E aí, não raro, também aparece, né, uma declaração de imposto de renda retificadora tentando resolver alguma coisa. Pois agora, a Resolução 23.609 deixa claro que o candidato deve guardar consigo uma via da declaração de bens assinada. Então, não é porque o partido vai transmitir, né, como vocês ainda vão ver com a Orleanes, como o partido vai transmitir por meio da internet a declaração de bens, com os demais documentos do formulário do registro do candidato, que isso vai permitir, como aconteceu talvez em 2018 com mais frequência, que esses documentos não correspondam à realidade, porque ninguém responde por eles, nem o partido que diz que fez e se alega irresponsável, nem o candidato que depois afirma que não tem conhecimento. A via assinada deverá ser mantida com o partido e com o candidato. E qual é a forma da gente dizer que isso efetivamente acontece? Mais uma vez, a resolução ela aplica regras processuais para estabelecer ônus de acordo com o Código de Processo Civil em ações, por exemplo, como, vamos pensar, uma representação por arrecadação ou gasto ilícito de recursos, né, baseado no artigo 30A da Lei das Eleições, essa declaração de bens poderá ser exigida. E quando exigida, os próprios interessados, o candidato, aí nesse caso, ele já deverá saber, porque isso consta também do seu registro de candidatura,
que ele deve conservar essa declaração até o prazo da propositura das ações ou seu trânsito em julgado quando propostas. Ele deve apresentar essa declaração. E se essa declaração não existir ou for discrepante com aquilo que ele alega ter, né, em seu patrimônio da época já do registro de candidatura, ele não poderá se excusar dos erros existentes na declaração, porque ela vai prevalecer. E se ela não for apresentada, a regra a ser aplicada é a do 373, artigo 373 do Código de Processo Civil, conforme, inclusive, já esclarecido na resolução, que diz que o juiz poderá, antes de começar a instrução nessas ações, por exemplo, a representação por arrecadação ou gasto ilícito, requerer a exibição do documento por meio da distribuição diversa do ônus da prova, antes da instrução. Então, se o documento não vier, será reputado provado o fato que, por exemplo, o Ministério Público queria provar, né, ao solicitar a exibição daquele documento. Então, vejam vocês que estão cercadas atitudes maliciosas. Quem estiver andando de acordo e prestando declarações verídicas não vai sentir o peso algum dessas informações que eu estou passando agora para vocês. Mas quem procedia de alguma forma maliciosa ou mesmo era muito descuidado, agora vai ter que ajustar seu comportamento, porque nós já temos preventivamente uma sistemática dizendo o que é que acontece em caso, né, de termos essas falhas, inconsistências que por vezes acontecem. Bom, gente, agora nós vamos passar para o tema das regras preventivas à fraude à cota de gênero. Eu comentei com vocês que existe, né, ainda uma tentativa grande de burlar, né, as regras, e entre elas essa, que é uma das mais combatidas, eu acho, né, por algumas resistências entre os partidos políticos que, não conformados com o fato de que existe a exigência da cota de gênero e não incomodados com o fato do Brasil ostentar uma vergonhosa posição lá para trás da 192ª posição no ranking mundial, sendo o pior país da América Latina em termos de igualdade de gênero nos seus parlamentos, essas pessoas não se incomodam com isso, seguem tentando burlar a cota de gênero. Em 2018, a gente acabou vendo uma forma intensa disso acontecer, com exatamente como eu falei, com o fato de que, como todo o registro de candidatura foi feito já pela via de transmissão na internet, e ainda não estava muito bem formatada essa sistemática de conservação de documentos a cargo dos partidos e dos candidatos, né, e os ônus decorrentes daí, a gente viu muitas situações em que as candidaturas possivelmente não eram autorizadas pelas candidatas, né? À época eu estava no TRE de Minas Gerais e tive um caso bastante intenso nesse sentido, um partido em que praticamente todas as candidatas acabaram levantando a suspeita, né, de que não seriam candidatas, não seriam candidaturas propostas em realidade, que seriam candidaturas fictícias. E por que essas candidaturas pareciam fictícias? Primeiro, porque elas vieram com uma instrução documental muito deficiente. Então, às vezes são certidões simples, documentos simples, e que a inexistência desses documentos nos leva a crer que ou essas mulheres nem sabem, e por isso o partido não tinha acesso aos documentos, porque elas poderiam não ter autorizado o requerimento da candidatura, e aí os documentos não chegavam ao partido, ou era realmente um caso em que ela até podia ter autorizado e queria ser candidata, mas a displicência do próprio partido com não fazer um compromisso em relação a tornar aquela candidatura efetiva, levava o partido a deixar a candidata, né, completamente de lado em atender a diligências mais simples. Este foi, inclusive, um fato que aconteceu com o caso que eu falei de Santa Catarina. Esse caso de Santa Catarina tratava-se de uma candidata que tinha entrado já no apagar das luzes ali em vagas remanescentes para tentar completar, né, a cota de gênero. Então, vejam vocês, as vagas remanescentes vão até 30 dias depois da data limite do registro de candidatura, e o partido recebeu, né, a intimação foi feita por mural eletrônica,
para que fosse juntada uma certidão criminal de segundo grau. Era o único documento faltante dessa candidata. O documento não foi apresentado, o registro foi indeferido, a sentença transitou em julgado. E assim estava, gente. Até que no dia da eleição, o partido percebe que os votos daquela candidata eram poucos, mas ela acabou conseguindo alguns votos. Esses votos conseguidos pela candidata, somados a todos os votos que o partido já tinha, lhe dariam mais uma cadeira. Tratava-se ali de candidata a deputada federal. Então, vocês imaginem o que é uma pequena quantidade de votos, para baixo de 100, poder permitir conseguir mais uma cadeira na Câmara dos Deputados. E foi nesse contexto que o partido aparece 2 dias depois da eleição, do resultado apurado, e alega nulidade daquela intimação lá atrás. Veja que rapidamente ele aparece para tratar disso e alega que era nula porque foi intimação do mural e como ela não tinha advogado, não poderia ser feito por mural. E aí começou essa confusão que eu falei por causa da assimilação para alguns ali, a ideia do diário de justiça eletrônico. Falar, mas ela tinha que ser intimada só se ela tivesse advogado. E aí vejam, qual seria a outra forma? A intimação pessoal. Como intimação pessoal, imaginem uma fase de registro de candidatura em que, inclusive, a justiça eleitoral é muito cobrada para que seja célere e julgue rápido os registros, se a gente tivesse que fazer intimações. Por que forma? Oficial de justiça é impensável, né? Aviso de recebimento também nem é uma intimação com maior carga de presunção do que o próprio mural eletrônico, como eu já disse, que é de fácil acesso. Esse caso, então, acabou não prevalecendo essa tese, embora no TRE de Santa Catarina tenha sido considerado que o mural não teria sido eficaz, porque a candidata não apareceu. Então, respeitosamente, aí vejo um equívoco, né, da compreensão, porque isto não é uma intimação ineficaz, né? A intimação não é eficaz só quando a pessoa aparece. A intimação é eficaz quando ela atende aos seus requisitos para ser considerada válida, e isso havia ocorrido. E aí, em relação a isso, gente, nós percebemos que é bastante recorrente que fiquem julgadas, né, essas candidaturas de mulheres sem maior atenção. Um caso lá de Minas, além dessa situação documental, a gente percebeu uma coisa também. As fotografias, né, agora, vida digital, várias fotografias pareciam ter sido retiradas de internet e recortadas, né? Era visível até na tela do computador quando você abria a candidatura dessa chapa inteira, né, dessa lista de proporcionais. Você via as fotos dos homens muito nítidas até a distância, você via a nitidez, você via o detalhe, e as fotos das mulheres ficavam quase que totalmente em escala de cinza, porque era tanto elemento, algumas na praia, com mesa, óculos, eu lembro de uma com um ventilador grande atrás, assim, umas coisas que você olhava, parecendo que estava abraçada com alguém, foi recortada. Então, eram fotos aparentemente recortadas, e seria coincidência demais, né? A gente falar que todos os homens do partido tinham lá uma condição de ter feito uma fotografia mais adequada, enquanto todas as mulheres, num completo descaso com a coisa, tinham juntado as fotografias daquela forma. E aí, por aplicação, né, do dever de diligência do magistrado, à época nós sugerimos, e o juiz que eu assessorava acatou, de fazer uma intimação para que esse partido comprovasse que essas mulheres tinham autorizado o requerimento da candidatura. E que, inclusive, comprovasse, pegasse delas uma declaração de que elas tinham autorizado o uso das fotografias. E nesse meio tempo aparece o partido dizendo que se enganou, né, que não, eu requeri registros errados, eu não queria requerer o registro dessas mulheres. Ao mesmo tempo, começam a surgir boletins de ocorrência de várias mulheres falando que não tinham autorizado o requerimento da candidatura. Enfim, isso aí acabou virando um dossiê, né, por assim dizer, que foi entregue ao Ministério Público, que ajuizou a ação, que ainda corre. Mas vejam que nós tínhamos um problema à época exatamente porque não havia um prazo indicado para conservar esse formulário assinado com o pedido, autorização da candidata para requerer a candidatura. E isso agora há. Da mesma forma como há para a declaração de bens, os formulários assinados deverão ser conservados pelo partido para comprovar a efetiva autorização da candidata
E essa autorização poderá ser exigida a demonstração dela tanto no curso do processo de registro de candidatura, há uma regra específica, inclusive em relação a essa situação da fotografia que eu narrei, e poderá também ser requerida nas ações AIME e AIGE destinadas a apurar a fraude à cota de gênero ou abuso de poder político em relação a esse ilícito, né, possivelmente reconhecido. Agora, o mais interessante de pensarmos é o que acontece no registro de candidatura a partir de 2020, se ficar demonstrado que não havia autorização. Hoje, a regra está expressa na Resolução 23.609. Esse registro será não conhecido. Haverá o não conhecimento do pedido do registro de candidatura. O que significa isso? Significa que, diante de uma candidatura, de um pedido de registro apresentado sem autorização do cidadão, no caso da cidadã, o partido não tinha a condição, a legitimidade ativa para apresentar esse pedido. Sob a ótica dos atos jurídicos em geral, nós não tivemos a prática do ato por um agente capaz, que seria a mulher que autorizaria o requerimento da sua candidatura. Então, somando todos esses fatores, gente, vejam que não é caso de indeferir registro de candidatura. É caso do juiz dizer que não irá conhecer desse pedido de registro de candidatura. É claro que aqui a gente deve tomar um cuidado, porque eu estou falando dessa situação extrema da candidatura requerida sem autorização, que se comprove a tanto que foi uma candidatura 100% fictícia. Nós não podemos, por outro lado, transformar a ação de impugnação e registro de candidatura em sede para apurar ilícitos eleitorais mais complexos, mais elaborados, como as circunstâncias de fraude, em que as próprias mulheres podem dar autorização e se engajar, né, num intento ilícito ali, por exemplo, aceitando dinheiro e tomando alguns atos na sua propaganda que vão aparecer depois, como a gente já viu candidata que não faz campanha de nenhuma forma, mas faz campanha para um marido ou para um filho, alguma coisa assim. E aí a gente precisará analisar essas situações específicas e complexas lá nas ações de apuração. Aqui é o caso de candidatura requerida sem autorização. Se isso acontecer, o registro deve ser não conhecido. E qual a consequência? Se é não conhecido, eu vou considerar não apresentado. Eu vou excluir esse registro da lista do DRAP e vou recalcular os percentuais de gênero. Tiro a candidatura. Então, vamos supor que fossem 11 candidaturas, né, apresentadas ali, com 3 mulheres. Não sei se a minha conta vai dar muito certo, gente, sou péssima de matemática. Mas aí, retirada essa mulher, né, que não vai ser considerada, nós temos 10 candidaturas requeridas. No entanto, se não chegar a 3 mulheres, inclusive tirando ela, né, que ela já saiu, então precisaria ter 3 mulheres para atender a cota de gênero. Se não atende a isso, a gente vai ter uma situação em que o registro, o DRAP será indeferido e o partido não poderá participar. Claro que ainda é possível dar tempo do partido regularizar e apresentar uma substituta real, mas é muito significativo que agora os partidos terão sim que tomar mais cuidado para diligenciar ao redor ali dos registros de candidatura das mulheres. E um último fator aqui ainda ligado a esse tema, né, do nosso encontro aqui, é que a renúncia, que também antes podia ser feita de uma forma muito primária, gerando fraudes também, nós pegamos casos, né, em que você tinha assinatura de uma suposta candidata e aí, em tese, ela estava na presença de 2 testemunhas. A resolução anterior permitia isso. E aí, como é que eu sei, gente, que aquelas pessoas são as pessoas? Nós pegamos verdadeiras triangulações, né? Uma candidata assinava e 2 testemunhas que assinavam com ela dizendo que ela renunciava eram as próximas candidatas que depois vinham mais 2 assinaturas. Além do que, quando a gente olhou aquilo no mapa de Minas Gerais, eram zonas muito distantes entre si, o que era mais um indício, né? Porque, afinal, se essas mulheres estivessem efetivamente fazendo campanha, a tendência era que estivessem cada uma na sua região, e isso levaria a uma situação tanto quanto estranha de pensar que elas se encontraram só para assinar essas renúncias. O que fez a resolução? A resolução agora não aceitará mais essa forma de renúncia com 2 testemunhas
acompanhando. A renúncia será feita ou mediante firma reconhecida em cartório, né, lá no tabelião de notas, ou será feita perante o servidor da Justiça Eleitoral. A candidata comparecerá, informará que quer renunciar e será lavrado, então, ali, esse termo de renúncia com a certificação pelo chefe de cartório, pelo servidor que lá estiver. Se esse servidor não for do cartório, né, competente para fazer o julgamento do registro, uma vez digitalizado essa documentação, ela será remetida via PJE para o juízo competente, tá? Então, este é mais um critério que evita, né, que a fraude da fraude. A fraude vem no registro e depois vem em formato de uma renúncia para, em tese, afastar aquilo ali e não gerar os efeitos de poder ser, vamos dizer aí, né, pego no pulo. Então, é uma situação a se prestar atenção. Gente, então vejam que agora a gente vai ter várias formas protetivas aí em relação à cota de gênero, né, que a gente acredita que possam tornar mais eficaz. E a vantagem que eu vejo é o seguinte: até aqui a Justiça Eleitoral tem conseguido fazer as cassações, invalidar e repetir eleições. Mas isso é uma coisa de um custo enorme, tanto para a população, né, quanto para os cofres públicos. Fazer mais uma eleição, deixar aquela gestão daquela forma, naquela indefinição. Agora, se a gente já definir isso antes da eleição chegar, os partidos é que vão querer correr atrás para poder participar, senão ele não vai participar da eleição. E aí são as situações que a gente acredita que tornarão mais efetivo o nosso registro de candidatura, para o qual é exigido 30% de mulheres em cada lista. Falaremos agora, gente, uma breve nota aqui sobre o que eu estou tratando como respeito à diversidade, e que é uma regra muito especial que diz respeito ali à fotografia. É importante dizer que essa norma, ela saiu, essa regra da Resolução 23.609, está lá no artigo 27, ela saiu de uma contribuição do projeto de sistematização das normas eleitorais, que foi coordenado no TSE pelo ministro Edson Fachin. Um dos eixos era o eixo de direito de minorias ao longo de todo o processo eleitoral, um trabalho maravilhoso, a gente chamava de eixo transversal, porque cortava todos os outros eixos temáticos, e foi coordenado pela Lara Marina Ferreira, né, super competente colega também do TRE, agora também no TSE. E a Lara e as pesquisadoras e pesquisadores que com ela estavam perceberam uma falha na nossa linguagem quando a gente tem a referência à fotografia para a urna, porque o artigo que faz referência tanto na lei quanto na resolução sempre disse que devem ser usados trajes adequados para uma fotografia oficial. E dizer que um traje é adequado para uma fotografia oficial, só por isso a gente entender que as pessoas devem estar vestidas de forma X ou Y, já diz muito, né, do caráter cultural, assim, positivo da nossa cultura ocidentalizada, né? Então a gente pensa numa pessoa que estiver de terno, ou que estiver com uma postura X, uma barba feita, ou seja lá como for, e tem essa imagem de que isso seria, né, uma apresentação para uma foto oficial. Isso tem gerado alguns constrangimentos para minorias étnicas, né, e para minorias religiosas também, porque as religiões de matriz africana, as comunidades indígenas, que são algumas que eu posso citar aqui, são constrangidas, os representantes dessas linhas, dessas etnias, dessas religiões, a abrir mão de usar elementos, né, distintivos ali da sua cultura ou da sua religião, porque seriam considerados adereços ou adornos, né, coisas que não podem poluir, vamos dizer assim, a fotografia. Então, veja, uma candidata indígena que não pode mandar a sua foto com seu cocar, a gente está, ainda que involuntariamente, né, por uma questão cultural, como eu disse, ocidentalizada, lendo aquele símbolo talvez nobre ali e de pronta identificação de que aquilo seria mais do que adequado para uma situação oficial, né? A gente lê aquilo como um adereço, como se fosse
uma coisa cenográfica, e isso não pode acontecer. Então, deste ano em diante, a gente tem a resolução 23609 ressalvando que dentro desses trajes oficiais fica assegurada a possibilidade do uso, né, desses adornos que tenham sentido religioso, que tenham sentido étnico, né? Podemos pensar aí nos turbantes, que vem crescendo bastante. Então, a redação do dispositivo assegura a utilização de indumentária e pintura corporal étnicas ou religiosas, e bem como também aqui acessórios necessários à pessoa com deficiência. Então, quem atuar em cartório ou quem estiver sendo uma dessas candidatas ou assessorando um desses candidatos e candidatas, fiquem atentos, porque, de fato, é um direito, né, de ver respeitada essa diversidade cultural, mais uma questão ligada à cidadania e efetividade do registro de candidatura. Falando agora, gente, brevemente de mais um aspecto irrelevante, é a prova de alfabetização. Vejam vocês, o Brasil, né, segue com a linha de vedar a candidatura aos analfabetos. Isso está na nossa Constituição, é uma inelegibilidade constitucional. No entanto, gente, ela tem um viés de estigma, né? É uma inelegibilidade estigmatizante, porque nós pegamos situação de pessoas analfabetas que já são socialmente, economicamente marginalizadas e as transformamos ainda em marginalizados do processo político. E aí, se assim é, porque, enfim, a Constituição veda e há, em geral, uma intensa desconfiança, né? Eu acho curioso que a primeira coisa que a pessoa diz quando a gente fala, mas qual é o problema de uma pessoa analfabeta ser candidata? Ah, vai todo mundo enganar ela, porque ela não vai ler, né? É quase como dizer que nós que somos alfabetizados não podemos ser enganados, porque somos tão espertos e lemos tudo que passa na nossa mão, todas as letras miúdas dos contratos, todos os termos de adesão. E, evidentemente, gente, eu cito aqui até o exemplo da República do Congo, né, que quando se democratizou, ali 90% da população era analfabeta, eles fizeram o seguinte, eles limitaram a presidência da República, precisava ser alfabetizado, e os demais cargos poderiam ser de pessoas analfabetas, desde que na equipe houvesse uma pessoa de confiança que fosse alfabetizada. O que é bem interessante, porque, na verdade, quem lida aí, né, com cargos de assessoramento, de apoio a autoridades, sabe que muitas das vezes, eu não falo isso aqui, acho que não existe qualquer demérito, ao contrário, é da natureza do trabalho. É preciso sintetizar algumas coisas para levar essas pessoas, né, que com seu tempo muito mais ocupado, muito mais precioso, evidentemente não podem ler todos os papéis que lhes chegam. E nesse ponto, um candidato que vai, por exemplo, exercer um cargo de vereador, vamos pensar aqui, não teria por si, a meu ver, um impeditivo de ser analfabeto. Eu sei que isso que eu estou dizendo é algo que para muita gente fala, não, é um absurdo, mas eu deixo essa reflexão, né? Porque acho que é uma discriminação por capacidade, e uma capacidade que no Brasil ela tem, como eu disse, o traço, né, econômico e social, e reforça e desconsidera, inclusive, as experiências dessas pessoas que poderiam engrandecer, né, exatamente a partir das suas dificuldades, quais são as necessidades de, por exemplo, uma democratização da educação. Não é isso? Talvez elas saibam mais do que eu quais são as dificuldades de acesso à educação. Então, o que eu quero dizer com isso, feita essa introdução, é o seguinte: a nossa resolução 23609, de modo a diminuir um pouco as dificuldades em relação a essa condição do alfabetizado, estabeleceu uma nova sistemática para a prova de alfabetização. Vejam vocês que se eu estou falando de alguém que não tem a prova de alfabetização concretizada num comprovante de escolaridade, né, como eu tenho, a maioria das pessoas aqui estão concursadas, vão ter, né, porque você tem um certificado de graduação ou qualquer outro curso ou do ensino médio, se essas pessoas não têm esses documentos, é muito provável que elas estejam ali na mira, né, na linha divisória entre o analfabeto e aquela pessoa com uma alfabetização bastante incipiente. E essas pessoas estarão, como eu disse, associadas às pessoas de baixa renda, a pessoas de maior dificuldade socioeconômica. Agora vejam vocês, em 2018 foi prevista
a possibilidade de que a prova da alfabetização fosse feita, e agora evoluímos de não permitir mais testes, né, públicos, o teste tem que ser reservado, tem que ser na presença do servidor mesmo, então, alguns cuidados para deixar essas pessoas mais à vontade. No entanto, a resolução anterior não dizia onde é que esse teste seria feito. E como em 2018 nós estávamos numa eleição geral, imaginem, vários tribunais acabaram determinando o comparecimento à secretaria do Tribunal Regional. Só que comparecer na secretaria do Tribunal Regional, a depender do tamanho do estado, das dificuldades de transporte, e repito, estamos falando de pessoas que teriam mais dificuldade de se locomover, elas podiam perder ali de 2 a 3 dias, né, de campanha dentro da sua região, onde ela estava tentando conquistar seus votos, gastar recursos apenas para ir à sede do TRE, assinar um documento. Então, 2, 3, 4 dias de campanha envolvido com isso, enquanto seus concorrentes alfabetizados, sem problemas com a dúvida da alfabetização, poderiam tocar a campanha de qualquer maneira. E por isso, agora a Resolução 23.609 prevê diretamente que a assinatura do teste de alfabetização poderá ser realizado em qualquer cartório do município, da circunscrição onde acontecer a eleição. Então, é claro que para essa eleição municipal a gente não vai sentir tanto, né? Talvez só nas capitais vai ser um pouco mais fácil em cidades maiores, né? Com mais de uma zona eleitoral, o cidadão ou cidadã poderá ir a qualquer um deles dentro do município para fazer essa declaração. Mas lembrando que a resolução 23.609 é uma resolução que vai ficar permanente, isso vai ser muito sentido nas eleições gerais, porque em lugar da pessoa estar em algum município do interior, de Minas Gerais, do Amazonas, né, de onde for, gente, né, do Ceará, do Mato Grosso, em vez dela ter que se deslocar até o TRE, ela poderá ir ao cartório mais perto dela, o cartório do município, inclusive, fazer o teste de alfabetização e o servidor irá digitalizar esse teste, e então, se não for o competente para fazer a análise, né, aquele juízo, fazer a remessa por meio do PJE. Então, é mais uma facilidade decorrente da sistemática do PJE que não vai dificultar para os cartórios, né, e que para os cidadãos e cidadãs vai representar pelo menos um alento aí em relação a esse excesso de desigualdade. Gente, vamos agora para o nosso último tema. Vamos falar de candidatura subjúdice e destinação de votos. Nesse tema aqui, a gente acaba tendo bastante novidade, coisas que a gente precisa estar atentos aí, e podemos pensar, né, em como será esse impacto aí se compararmos com o caso que ficou mais famoso, o caso do Lula, né, que ficou famoso ali em 2018, o momento em que o registro dele foi indeferido e que ele foi excluído da possibilidade de concorrer, e contrastando, inclusive, com 2016, onde nós tivemos foram 145 candidatos a prefeito que chegaram no dia da eleição e que estavam com seus registros indeferidos. Né? E aí, mais até do que a situação do prefeito, nesse ponto também é importante saber a situação dos vereadores, porque há impactos diferentes e a gente precisa, então, ter bastante clareza sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, o artigo da Resolução 23.609, que trata agora da regulamentação da candidatura subjúdice, que não havia antes, é uma novidade, tá? Então, fiquem bastante atentos. Inspirado aí, inclusive, no julgado do caso Lula, em outro julgado sobre cassação e novas eleições do STF, né? Forma-se, de certa medida, um entendimento por uma coisa julgada eleitoral. Estou pondo isso aqui entre aspas, o que eu quero dizer existe um ponto em que as decisões eleitorais vão produzir o efeito de definitivas, ainda que ainda não o sejam. Então, a gente precisa ter bastante atenção a essas situações. Vejam o que diz o artigo 51, parágrafo 1º. Cessa a situação subjúdice com o trânsito em julgado ou, independentemente do julgamento de eventuais embargos de declaração,
a partir da decisão colegiada do TSE, salvo se tiver uma decisão que afaste ou suspenda a inelegibilidade, anule ou suspenda o ato ou decisão do qual derivou a causa de inelegibilidade e conceda efeito suspensivo ao recurso interposto no processo de registro de candidatura. Então, vejam vocês que nós passamos a ter uma sistemática, agora em 2020, em que, a partir do momento em que houver o julgamento colegiado no TSE, isso vale como fim da candidatura subjúdice. Não teremos dúvidas sobre como fazer isso. E por isso os partidos também não devem ter dúvidas dos cálculos que eles podem fazer a respeito, né, das chances do seu candidato. Porque não será possível prosseguir com esse processo até o STF, aguardando para, vamos dizer aqui, ganhar um tempo com o candidato com o nome na urna, porque uma vez determinada a cessação da candidatura subjúdice, ele deve sair da urna. Agora, gente, é possível que não haja tempo hábil para que esse candidato indeferido, depois de cessada a candidatura subjúdice, saia da urna, porque a urna já pode estar, né, com o sistema fechado e pronta para encaminhamento sem nova possibilidade de atualização desses dados. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, o voto é considerado nulo, mas nulo mesmo, não nulo no sentido de quando a gente caça ou mesmo de quando indefere e está subjúdice. Esse voto é um voto que equivale ao branco ou ao nulo na urna. Ele será chamado nulo técnico. É um voto que será desconsiderado a própria concessão desse voto. Será um eleitor que ficou presente, mas vale igual a um voto branco e um voto nulo, que é o mesmo que nada. Então, ele fica fora de qualquer cálculo em relação ao resultado das eleições. Agora, vejam vocês, se a gente estiver falando de candidatura majoritária e essa situação acontecer, ou mesmo a qualquer momento, né, em que estando indeferido, depois houver a confirmação do indeferimento desse registro de candidatura, não há dúvidas que a gente aplica o artigo 224, parágrafo 3º, né, que diz que quando o prefeito, aí já estou falando do prefeito, né, tiver o registro indeferido, e aí é o caráter definitivo que nós vamos considerar nesse momento do TSE, seus votos serão considerados nulos e nós faremos novas eleições. Então, se for aquele candidato mais votado, a qualquer momento que se confirme que o candidato a prefeito mais votado estava com o registro indeferido, nós teremos novas eleições. Se nós estivermos num caso também em que, ainda que não seja o mais votado, mas o segundo e o terceiro candidatos tenham a soma dos seus votos mais de 50% e também dos votos dados a candidatos, né? E também estejam nessa situação de indeferido ou mesmo depois de cassado, o que vai acontecer, né? Cassado o registro, talvez ali em algum momento, também teremos novas eleições, porque são as duas hipóteses. Ou é o candidato mais votado que está indeferido ou venha a ser cassado, ou é, então, a soma do segundo, terceiro, ou quantos forem, né, se passar de 50% dos votos. Então, vejam vocês, isso já é um impacto na majoritária de novas eleições. Agora, o impacto na eleição proporcional, ele tem algumas nuances que são importantes de saber. E a diferença é o seguinte, há uma variabilidade em relação à situação em que se encontrava o candidato no dia da eleição e o resultado do seu voto. Basicamente, gente, é o seguinte, se o candidato estava deferido no dia da eleição, a gente vai aplicar a regra do 175, do artigo 175 do Código Eleitoral, que diz que esses votos serão aproveitados para a legenda. Então, o artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral estabelece essa regra que segue sendo aproveitada. Eu vou mostrar aqui para vocês um slide. Veja só, se o registro subjúdice está deferido na data do pleito, esse voto é considerado válido, e se o registro vem a ser indeferido depois, na eleição proporcional, ele será válido para a legenda. Como eu falei, isso é a aplicação do artigo 175, parágrafo 4º, que está reconhecido na resolução 23.611.
Agora, se o candidato estava sem julgamento no dia da eleição, por exemplo, uma substituição que entrou ali de última hora, e ele chega na eleição e recebe votos, esses votos também serão considerados válidos, e se ele for indeferido depois, os votos são válidos de legenda. Qual é a característica dessas duas situações, gente? Pense lá no dia da eleição, alguém que estava deferido e alguém que não estava julgado e receberam votos. O ponto aqui, voltando para a questão da cidadania e da efetividade do registro, é que essas pessoas podem ter recebido votos de boa fé daqueles eleitores que olharam, escolheram, queriam alguém ali próximo daquela corrente de pensamento político, optaram por esses candidatos e presume-se, podemos dizer, que se eles soubessem que esses candidatos não poderiam receber votos, possivelmente, ou esta é a expectativa do nosso sistema, votariam em outra pessoa da mesma legenda, do mesmo partido político. E, portanto, o aproveitamento desse voto para a legenda, ele traz a ideia de que a gente mantém, né, o valor do voto, se não completo com legenda e nome, pelo menos só com legenda. É uma situação que preserva, então, a preferência do eleitor e a possibilidade de aproveitamento dos votos. Agora, se for uma pessoa que estava com o registro já indeferido no dia da eleição, se ela estava com o registro indeferido no dia da eleição, aí, confirmando seu indeferimento, vejam vocês, eu já não tenho a mesma presunção, né, de ela quis fazer uma escolha que ele não podia esperar que o voto dele fosse invalidado. Agora, já há justa expectativa, e se o eleitor dá esse voto para alguém que está indeferido, ainda que subjúdice, esperando o resultado do seu recurso, ele assume um ônus maior de que esse voto venha a ser perdido depois. Então, isso é mais um ponto em que cidadãos, partidos, candidatos devem estar atentos. Existe uma diferença em relação a esse momento. E, por fim, gente, tem uma hipótese nova na Resolução 23.611, que é a de atos gerais do processo eleitoral, falando da destinação de votos e que, a meu ver, corrige rumos de algo que vinha sendo feito muito errado, simplesmente porque eu acho que ninguém tinha parado para pensar a respeito disso. Eu falo aqui da situação em que houver a cassação de um candidato a vereador após a eleição. Vejam vocês, a gente não tem dúvida que, cassando um prefeito eleito, ele estava com o registro deferido, ele tomou posse. Mas, depois da eleição, depois da posse, no meio do seu mandato, ele vem a ser cassado. É claro, gente, que se eu estou falando de cassação, eu estou dizendo de invalidação da própria votação obtida, porque eu estou afirmando na premissa, ali na minha fundamentação, que foram praticados atos ilícitos por esse candidato em favor dele e que maculam os seus votos. Então, evidentemente, os votos são anulados e nós passaremos, conforme as regras do sistema majoritário, para novas eleições. Ninguém tem dúvida que esses votos do prefeito, né, que são cassados por compra de votos, por abuso de poder, são votos nulos, né, são votos, melhor dizendo, anulados, porque invalidados em decorrência das práticas ilícitas que estão reconhecidamente por trás, né, da vitória no pleito. Agora, gente, vínhamos tendo uma interpretação bastante equívoca em relação ao candidato proporcional. Era considerado, assim como o que eu disse, que se ele estiver deferido na data do pleito e for cassado depois, eu vou aproveitar o voto para a legenda. Gente, vejam como isso não tem nenhuma relação com o que eu disse antes na questão da boa-fé, né? Dizer que se o candidato está deferido e vem a ser indeferido, eu mantenho o voto para a legenda é uma coisa. Não houve prática de ilícito na eleição. Apenas uma mudança de entendimento, possivelmente um entendimento com alguma complexidade, tanto que o candidato chegou a ser deferido, por exemplo, e aí ele é indeferido, vamos salvar esse voto para a legenda. Agora, outra coisa é eu dizer que o candidato teve a votação, foi eleito vereador, depois a gente descobre a fraude, a prática de ilícitos, como compra de votos, como abuso de poder econômico, e a gente fala, não, você não pode ficar com esse voto, mas aqui, partido, toma e fica com os votos dele para você. Nós estamos dizendo que são votos obtidos de forma ilícita. E se os votos são, em sua raiz, obtidos de forma ilícita, isso não quer dizer que o voto pode ser purificado aproveitando para o partido, até porque o partido, bem ao contrário,
deve ter uma responsabilidade solidária nessa situação. Até porque ainda existe uma ideia de que o partido fala, eu não sabia o que o candidato estava fazendo. Pois então, fiscalize e cobre os seus próprios candidatos, né, para que eles não cometam atos ilícitos, porque o partido não poderá se beneficiar de votos maculados por ilicitudes. Então, a partir de 2020, a gente tem a mudança dessa regra, a meu ver, quer dizer, o que eu falo de mudança da regra, gente, é só na resolução, porque pela lei, se a gente lê o Código Eleitoral, onde o artigo 222 diz que são nulos os votos obtidos por meios ilícitos, e ali há a descrição dos meios ilícitos existentes à época, né, do Código, não tem dúvida de que esses votos não podem ser aproveitados para o cômputo do proporcional. O artigo 175, parágrafo 4º, lida com situações de candidato sem registro. O candidato usa a palavra inelegível, mas querendo dizer quem ali não pôde, né, ter o registro deferido. Veja que é uma situação completamente diferente do que ele vai dizer pouco depois no 222 e no 224, sem fazer nenhuma ressalva de aplicação à situação dos proporcionais. Então, é muito importante que tenhamos isso em vista, que essa nova dinâmica leva, né, no caso de cassação, à invalidação completa de votos, seja de candidato majoritário, como já vinha sendo, seja de candidato proporcional. E mais, gente, toda vez que eu altero o quadro de votos do sistema proporcional, a gente tem que passar por uma retotalização. Eu retiro aqueles votos, então, que estavam, né, que agora estão invalidados, anulados, e faço todo o cálculo. Por isso mesmo não é chamar suplente, até porque não existe mais a figura de suplente. Em qualquer situação, eu faço uma retotalização e atribuo novos quocientes eleitorais, novos quocientes partidários. Eu faço isso mesmo na situação em que eu aproveito o voto do partido, né? Quando tem essa situação do deferido que passa em deferido, o voto aproveitado para a legenda, não é que eu só chamei o suplente, é que eu fiz o cálculo todo de novo, mais os percentuais de QE e QP, eu não tive alteração. Portanto, o candidato que era outrora um suplente é agora proclamado eleito. Mas veja que é diferente, não é um suplente que assume o cargo, é simplesmente que ele agora é proclamado eleito. No caso da cassação, então, os votos vão sair e a gente vai fazer toda a redistribuição. Isso pode ter impactos, inclusive, em relação a outros partidos, não só aquele partido que estava no jogo. E, para acabar de vez, eu digo o seguinte, acho que em relação a esse funcionamento do sistema proporcional, agora com o fim das coligações, né, das coligações proporcionais, a gente acaba tendo, a meu ver, um alinhamento melhor do sistema, porque inclusive o eleitor vai conseguir ver melhor como funciona essa dinâmica de alteração de votos, né, e de novas destinações, de retotalizações. Deve, inclusive, em breve, né, ser divulgado um material a respeito disso, e eu acredito que todas essas normas que eu apresentei aqui hoje traduzem, sim, uma caminhada muito positiva para que o registro de candidatura, gente, já funcione como um ambiente de prevenção a práticas ilícitas que depois levem à anulação de votos, à anulação de eleições, à repetição de eleições com tantos custos políticos e econômicos para o nosso país. Bom, eu me despeço por aqui, espero que vocês tenham um ótimo ciclo de debates, acompanhe a aula da Orleanes, que ela é maravilhosa, vai trazer aí para vocês as informações, né, do Cândido, do sistema, coisas muito importantes. Eu quero assistir e boa sequência para vocês, boas eleições, pessoal, para todo mundo. Um abraço.